dois textos que eu queria ler com vocês, só para a gente fazer uma pequena reflexão nesta manhã. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Veja lá, vamos dar uma conferida aqui no que diz a Escritura. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Esse é uma parte do discurso do apóstolo São Paulo, lá na cidade de Atenas, lá na Grécia, quando ele chegou lá, que viu uma cidade muito voltada para a idolatria. E aí, então, Paulo chega naquela cidade e diz assim: olha, pessoal, eu vejo que vocês são muito supersticiosos. Muito supersticiosos. Então, estou preocupado com vocês, diz o apóstolo São Paulo. Ele diz, verso de número, só para vocês entenderem, né, o contexto, verso 22, diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, que era um local de reunião dos atenienses para discutir todas as filosofias do mundo deles, que chegavam e as novidades que apareciam. Então, verso 21 diz assim, que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de ouvir e dizer as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, aqui Paulo diz assim: vou falar com vocês a respeito do Deus que vocês não conhecem. Vocês têm muitos outros deuses que vocês estão cultuando aqui, celebrando e comentando e questionando, mas tem um, que é o Deus desconhecido, que este vocês não conhecem. E eu vou falar de vocês quem é este que vocês não conhecem. E aí ele começa a descrever o caráter deste Deus. Para aquele povo de Atenas, os gregos de Atenas, era desconhecido. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque também somos dele geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o diante dos mortos. Então, aqui, só num relancezinho, não vou entrar muito nessas questões aqui, da soberania divina. O Deus que nós cremos, o Deus que nós temos conhecido, que para nós é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, é o Todo-Poderoso.
Senhor dos céus e da terra. Sobre ele repousa toda a plenitude de Deus, diz a Escritura. E o que Paulo está agora discorrendo na sua preleção àquele grupo todo de atenienses, ímpios, incrédulos, ateus, enfim, toda sorte de gente, Paulo está descrevendo exatamente não só o caráter deste Deus, mas também sua personalidade, sua identidade, falando a respeito daquilo que este Deus é e quem ele representa, como ele age e o que ele faz. E mostra aqui, em rápidas palavras, a plenitude dessa soberania de Deus e da sua grandeza. Um Deus todo-poderoso, que não precisa de nada. Ele mesmo é que dá a todos a vida, ele que dá a respiração. Foi ele que criou todas as coisas. A raça humana foi criada por ele, né? Para que esta raça humana habitasse sobre a face da terra. Foi ele que estabeleceu previamente os tempos estabelecidos, os limites da sua habitação. Nele nos movemos, existimos, nele vivemos. Então, ele é o Deus Todo-Poderoso. Sobre ele repousa a plenitude do poder. Ele é o Todo-Poderoso. Quem ele é? Todo-Poderoso. Agora veja aqui uma coisa. Veja o texto de Colossenses, é o mesmo apóstolo São Paulo, agora falando com os cristãos lá da região de Colossenses, capítulo 1, verso de número 13. Ao invés de 15, verso 13. Colossenses 1, 13. Quem é ele? O que ele fez? Ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos nós a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, a respeito de Jesus. A imagem do Deus invisível. Ele retrata, ele expressa a imagem do Deus invisível, que nós não conseguimos enxergar nem ver. Jesus expressa a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Jesus. Então, Paulo fala do Deus Todo-Poderoso, e agora ele está falando a respeito de Jesus, Filho de Deus, da mesma forma, Todo-Poderoso, dizendo que todas as coisas que há nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo, vamos ler juntos? Tudo foi criado por ele. O texto que está sendo projetado diz assim: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas Jesus tenha primazia, seja sempre o primeiro. Porque aprouve a Deus que em Jesus residisse o quê? Toda a plenitude de Deus. Vamos repetir? Toda a plenitude de Deus. Então, até aqui, tá bom. Então, veja bem, é Paulo falando à Grécia, aos gregos lá em Atenas, a respeito do Deus que eles não conheciam, o Deus desconhecido e o Deus todo-poderoso, né, o Deus absolutamente suficiente de tudo e de todas as coisas, na plenitude do poder, da santidade, da graça, do amor, habitam nele. E agora ele está escrevendo aos irmãos lá de Colosso e dizendo: mas o filho dele é a imagem dele. O filho dele expressa exatamente todo o poder dele. É importante você saber quem é Jesus e quem é o Pai dele, para que você possa naturalmente ter
menos medo do diabo, e mais temor de Deus. Você ter menos medo do diabo, porque eu tenho visto o que tem de crente com medo do diabo. Tem um que há pouco dias atrás falou: ai, pastor, eu moro num prédio de apartamento, em cima de mim, pastor, veio morar uns macumbeiros. E eles estão fazendo agora, em cima do meu apartamento, tem lá uns trabalhos de macumba em cima do meu apartamento. E agora, pastor, sabe que eu mudo de apartamento? Por quê? Porque os macumbeiros estão morando em cima. Que bom! Que maravilha! Agora estou pertinho de você. Começa a abençoá-los. Pai, eu abençoo esses meus vizinhos. Pai, eu oro por eles, para que a tua graça venha sobre eles, e todo o principado, potestade, toda a força do mal que porventura esteja operando na vida deles, cesse agora, em nome de Jesus. Aí faz o seguinte: vai, prepara um bolinho como esse que eu ganhei hoje, peça a receita depois desse bolinho, né? Peça a receita desse bolinho, pega o bolinho, vai no vizinho e diz assim: vizinho, eu trouxe um bolinho de fubá para você. Lembrei de você, para a gente tomar um cafezinho junto. Entendeu, vizinho? Quer tomar um cafezinho comigo? Eu trouxe aqui, você mudou-se agora, não conhecia ainda. Ó, meu nome é Maria Joana, fulano, entendeu? E eu trouxe um bolinho para a gente comer junto com um cafezinho hoje. Não chega na porta e fala assim, bate na porta e fala: eu vim aqui hoje para dizer... vem para orar em nome de Jesus, expulsar os demônios da sua casa. Que não haverá mais demônio na sua casa, porque eu estou chegando aqui. Eu cheguei para expulsar todos os espíritos malignos da sua casa. Estou aqui, eu. Não te fala que crente dá trabalho? Te fala que crente, ainda mais quando o crente é ignorante. Ainda mais quando o crente é ignorante, dá um trabalho, porque ele não conhece a Deus, nem a sua palavra, e começa a fazer besteira. E ao invés de abençoar as pessoas, ele acaba separando-se, fugindo delas e tornando-se antipático. Porque tem gente que não gosta nem de ver a nossa cara. Vocês sabiam disso? Meu Deus, lá vem aquele com uma perturbação na minha vida. Já veio ele trazer confusão para mim. Como eu conhecia o fulano que... Meu Deus do céu, crente faz besteira. Então, eu conheço um amigo meu que ficava sempre aqui na comunidade, tudo, né? Aí, um determinado dia, entrou um senhor aqui fumando. Fumando no pátio, né? Entrou fumando e coisa. Aí ele chegou por trás assim, arrancou o cigarro da boca. O fulano disse: tira o dedo do diabo da sua boca. Você ri, né? Eu choro. Arrancou literalmente o cigarro da boca do cara. Ele disse: tira o dedo do diabo. Você não sabe que está com o dedo do diabo na sua boca? Aí o garoto ficou todo assustado, olhou para a cara do outro e falou: meu Deus, se esse cigarrinho meu aqui é o dedo do diabo, então estou lascado na vida, então é melhor eu ir embora. Foi embora, nunca mais voltou. Entendeu? Não faça essa besteira. Quando nós conhecemos a Jesus, estamos diante do Todo-Poderoso. A plenitude de Deus habita nele. Então, Satanás está debaixo dos pés dele. Fica tranquilo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele dará ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Lembra quando Paulo estava apanhando, lá em Coríntios 12? Apanhando para burro, o diabo deu uma surra nele, porque ele estava muito vaidoso. Paulo teve uma revelação celestial, foi ao terceiro céu, e aí ele começou a contar para os outros, porque é o negócio seguinte: tive lá, vi anjos, querubins, serafins, começou todo vaidoso. Cara vaidoso só dança. Cara vaidoso apanha para burro, porque a vaidade produz ruína, né? Aí todo vaidoso, aí quando o cara fica vaidoso, Deus libera o diabo para dar uma surra. Bem feito. Se intrometa a ficar vaidoso para você ver o que vai te acontecer. Pense que você é o grande e todo-poderoso, para você ver onde você vai parar. Aí Paulo achou que era o todo-poderoso, ele subiu ao terceiro céu. Subiu ao terceiro céu. Teve uma revelação fantástica. Ninguém teve as revelações que ele teve da glória celestial. Aí chegou,
carteando a marra, contando tudo para os outros, falando para os outros. Aí, sabe o que aconteceu? O Senhor liberou o diabo para dar uma surra nele. Colocou um espinho na carne de Paulo. Conhecem esse texto? Coríntios 12. Colocou um espinho na carne de Paulo. Meu Deus, aí Paulo entrou em desespero. E o diabo deu na cara dele, sabia? Esbofetou. Slap, 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 slap. Aí Paulo fica, ai, Senhor, desesperado, o diabo está me batendo. Eu já repreendi ele, já expulsei, já mandei ele embora, já fiz de tudo quanto é jeito, e nada, o diabo está me batendo. Sabe o que o Senhor disse para Paulo? Seu filho, querido, basta-te a minha graça, pois o meu poder aperfeiçoa-se na sua fraqueza. Aí Paulo diz, entendi, Senhor. Então, de boa vontade, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Vou me gloriar na minha pequenez. Vou me gloriar na minha limitação. Não nas excelentes revelações da tua glória. Vou ficar, Senhor, no meu lugar, na minha limitação. Deus liberou o diabo para dar uma surra nele. Bem feito. Vocês sabiam que o diabo é servo de Jesus? Sim ou não? Ele só faz o que Jesus deixa ele fazer. Lembra nem para entrar em porco. Fazia tempo que eu não lembrava desse fato. Tem nada a ver com os palmeirenses. Para com isso. Pô, Osmar, você já ficou nervoso, Osmar. Pô, Osmar, eu vi que o Osmar já ficou irritado comigo. Obrigado, Osmar. Esse é o cara. Ele é rápido demais. Ibrahim, ele é rápido demais. Aí, você lembra? Os demônios entraram, a legião de demônios entrou nos porcos, né? E os porcos precipitaram-se no despenhadeiro abaixo, diz a Escritura, né? Por quê? Porque havia um homem que estava endemoniado, possesso por demônios. E Jesus tão somente repreendeu aqueles demônios e permitiu que eles entrassem nos porcos. E os porcos se precipitaram no mar. E o homem, este é o texto chamado do endemoniado gadareno, na experiência do endemoniado gadareno. E agora, aquele homem, antes endemoniado, agora está livre. Agora, os demônios receberam a ordem de Jesus para entrar nos porcos. Eles não tinham autorização para fazer aquilo que Jesus não mandasse fazer. Então, a gente tem que ter medo, sabe do quê, pessoal? Medo de desonrar a Deus. A gente tem que ter medo de ser desonesto. A gente tem que ter medo de não amar um ao outro. A gente tem que ter medo de ser injusto. Nós temos que ter medo de sermos infiéis. Temos que ter medo de não praticarmos a justiça. Temos que ter medo de não andarmos em santidade. Isso que nós temos que ter medo. Porque estas são as maneiras pelas quais o diabo entra. Não deis lugar ao... Então, se a gente não der lugar, não entra. Mas o que é que dá lugar ao diabo? Chama-se pecado. O que é pecado? Pecado é desobediência voluntária contra a soberana vontade de Deus. Isso é pecado. Então, você dá lugar ao pecado, o diabo fala assim, pois não, estou aqui para lhe servir. Pronto. Entendeu? Então, a gente tem que ter medo de pecar contra Deus. Tem que ter medo de ser safado. Tem que ter medo de ser mentiroso. Tem que ter medo de ser adúltero. Tem que ter medo de ser injusto. Tem que ter medo de não respeitar o nosso semelhante. Isso que nós temos que ter medo. Medo do diabo, não, senhores. Porque ele está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Mil cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Ou então Colossenses capítulo 3, verso 3. O que é que diz lá em Colossenses 3:3? Diz, porque morrestes e a vossa vida está guardada juntamente com Cristo em Deus. Estais mortos, que vocês estão guardados com Cristo em Deus. Pronto. Se você está guardado com Cristo em Deus, você tem medo do quê? Você está guardado até ele chegar em você, ele tem que passar... tem que passar pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins, pelo Espírito Santo, por Jesus, para atingir você, porque você está guardado em Deus. Colossenses 3:3. Se você está guardado em Deus, do que é que você vai temer? O pecado.
Esse sim, esse leva a sério. Tema o pecado. Porque o pecado pode levar você à morte. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus? Vida eterna. Então, a gente tem que ter temor do pecado. Medo do pecado. Tremer diante do pecado. Que esse é fatal. Esse abre espaço para o diabo. Então, o diabo é um caba vencido. Ficará liberado se nós o convidarmos, dando lugar. Então, o Salmo de número 113, eu não vou ler Lucas, vou ler depois, mas o Salmo 113, veja só o que é que o Salmo 113 fala a respeito da personalidade deste nosso Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Salmo de número 113. Dá uma olhadinha, vê se não anima o seu coração. Veja lá. Salmo de número 113. Pegou comigo? Está lá. Salmo 113. Eu não vou ler o salmo todo, vou ler só no verso de número 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Vou perguntar para você. Quem existe neste universo semelhante ao nosso Deus, que está nas alturas? Quem existe? Quem há? Hã? Fala para mim, quem há? Semelhante ao nosso Deus? Esse que você acabou de ouvir, do apóstolo São Paulo, que falava a respeito de Deus e falava a respeito do seu Filho Jesus. Então, a pergunta é, quem há semelhante a Ele? Quem há semelhante? Quem é que se iguala a Ele? Cujo trono está nas alturas, é o Todo-Poderoso. Agora veja o verso de número 6. Este Todo-Poderoso, vamos lá, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre. Então, olha lá, este Todo-Poderoso, lá nos céus, que tem todo poder para tudo e todas as coisas, olha para mim e para você lá, do alto dos céus, para eu e você aqui na terra. Ai, pastor, será que ele está me vendo agora? Será que ele está vendo meu filho, minha filha, meu tio, minha tia, meu marido, minha esposa? Será que está me vendo? Ai, pastor, ele tem tanta coisa para fazer. Ele deve estar preocupado lá com o Boko Haram, lá com o Estado Islâmico, com a Síria, com o Iraque. Né? Ele está aqui também, preocupado com a Venezuela, com a Bolívia, né? Preocupado com os corruptos da nação brasileira, que durante 13 anos destruíram com esta nação, destruíram com a nação, institucionalizaram a corrupção nesta nação. Esses vão receber. O povo ficou mais pobre e eles ficaram mais ricos. Vão responder diante de Deus por essa safadeza. Milhões e milhões e bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Está aí, é só ler um pouquinho e comparar a história. Que esse grupo que costuma dizer, não, mas sempre foi assim também nos outros. Porque sempre a gente, quando tem um problema, a gente passa para os outros. Ah, eu fiz isso, mas você também fez. Você também fez? Pois é, mas você teve a oportunidade de não fazer, seu safado. Poderia ter deixado de fazer, porque o discurso que se tinha é que não faria. É que todo mundo fez, jamais fariam. E aí, arrebentaram. São, meus queridos, vocês sabem quantos milhões de desempregados temos hoje no Brasil? Quanto? 12 milhões de desempregados. São famílias. Eu sei disso. Sabe por quê? Que essa semana eu estive reunido com a Associação das Igrejas da Comunidade da Graça. E a gente acompanha as arrecadações dessas comunidades em todo o Brasil. O pastor Osmar estava lá comigo. E os tesoureiros nossos e administradores estavam comigo nessa semana. E mostraram que nós tivemos uma queda de aproximadamente 30% das arrecadações de todas as nossas comunidades no Brasil. Sabiam disso? Que é dinheiro de evangelismo, de serviço, dinheiro da fundação, das creches, que atendemos mais de 1.000 crianças. Tá? É isso aí, que a gente não brinca com o dinheiro de vocês, não, viu? A gente é muito sério nisso, vocês sabem disso. Então, pessoal querido, 30%. Está lá, o pastor Osmar me acompanhou nesse processo. De onde veio isso? Da corrupção enraizada, fruto
fruto de gente desonesta, desonesta. Ah, mas sempre teve, é verdade. Sempre teve, é verdade. Mas não como endêmico, não como uma institucionalização da corrupção como nós tivemos no nosso país, com um discurso mentiroso que deixou o povo mais pobre. Os pobres ficaram mais pobres. E o roubo foi uma coisa avassaladora na nossa nação. Até aquele programa do Bolsa Família, né, teve pessoas do Bolsa Família que recebiam o dinheiro do Bolsa Família, que investiram nos candidatos da campanha eleitoral. Aí, teve um lá que investiu 3 milhões de reais, que era membro do Bolsa Família. Ainda bem que vocês leem, né? Ainda bem que vocês leem, não estou inventando nada aqui. É exatamente isso. Porque é assim que foi feito tudo no nosso país. E Deus vai corrigir. Não estou dizendo que vai resolver e nunca mais haverá. Corrupto haverá sempre. Por isso que eu prego o Evangelho. Porque se não nascer de novo, continua corrupto. Tem que nascer. Se não nasceu, vai para o inferno, com tripa e tudo. Bom, o pior é que se coloca a culpa em A ou B. Assuma a culpa. Droga. Eu já comecei a ficar nervoso. Bom, vamos para frente. É porque quando a gente vê tanta gente dizendo bobagem, né, porque não conhece a história, porque não lê, né, porque não tem o reflexo normal, o raciocínio normal, o resultado é mesmo este. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Este Deus, olha aqui, ele olha e inclina-se. Eu gosto da expressão inclina-se. Inclina. Isso quer dizer que ele não é o Todo-Poderoso, que olha por cima assim do ombro das pessoas. Isso, eu sou Todo-Poderoso, eu tenho toda a glória, e quem é você, miserável pecador? Ele diz: eu me interesso pela sua necessidade, como eu estou dizendo desde o início hoje, pelo pobre, pela viúva, pela mãe que abortou, pelo filho que se envolveu com as drogas, pelo marido que abandonou a família, pelo encarcerado, pelo doente, por aquele que está vivendo agora com câncer terminal. Ele olha e vê, se inclina para ver. Fica só olhando? Ele só fica olhando? Vamos prosseguir? Verso 7. Ele ergue do pó o desvalido, se inclina e ergue do pó o desvalido, e do monturo ergue o necessitado. Ergue. Para fazer o quê? Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Dá uma olhada, que coisa fantástica. Isso é só 2 ou 3 palavrinhas-chave aqui deste texto, que para mim é fantástico. Ele olha, inclina-se, porque ele tem interesse em cada um de nós. Lembra-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quem nele crê não pereça, mas tenha. Então, pessoal querido, ele me ama você. Se inclina para olhar para mim e para você. Você pensou que você estava sozinho? Por isso que você entrou em depressão? Não tem ninguém, estou sozinho. Eu estou enfermo, ninguém me ajuda. Eu estou vivendo um momento financeiro difícil, não sei qual é o escape. Querido, ele se inclina, vê você e está tomando uma providência. Ergue do pó o desvalido. Tira do monturo o necessitado. Quer dizer, tira do lixo. Gente como eu, como você, que estava no lixo, ele arranca a gente de lá e põe a gente assentado entre os príncipes do seu povo. Olha que coisa fantástica. Um Deus todo-poderoso, um Filho amado todo-poderoso, que habita nele toda a plenitude. Olha para mim e para você, e como servo meu e seu. Meu Deus do céu. Olha só que coisa fantástica. E como um servo que se inclina para mim e para você, querido meu. E diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos
os aliviarei. Estende a mão para mim, para você. Estenda a sua mão assim agora. Sim, vai. Assim, como se fosse apertar a minha. Como se fosse apertar a minha, vai. Vai, aperta a minha mão aí. Aí, carinha, aperta, aperta. Aperta aí. Nossa, que apertinho fraco. Nossa, que apertinho sem graça essa. Aperta. Nem é preciosa. Oh. E agora, veja bem. E agora vai. Com a mão, segura. Ó, vai. Vai, está levantando você. Ó, vai levantando, levantando, levantando você. Levantando você. E vai colocando você agora em lugares especiais, em lugares celestiais. Vai colocando você agora na pessoa de Jesus, nos lugares celestiais. Leva você aos lugares celestiais em Cristo. E diz a Escritura que você acabou de ler comigo. E coloca você assentado entre os príncipes do seu povo. Levanta você e coloca você junto com pessoas de honra. Príncipes e princesas. Dá um toque na princesa do seu lado. E no príncipe, devagar. Sem dar cotovelada no príncipe. Sem dar beliscão na princesa, carinha. Vai, devagar. Dá um abraço nessa princesa aí, carinha. Eita! Não fartou muito, né? Não faltou muita coisa. Você é noivo dela? Ainda não, né, carinha? Mas está no caminho, né? Estou vendo pela tua cara de apaixonado, viu, cara? Estou vendo pela tua cara de apaixonado. Quando eu falei, dá o toque na princesa, o cara já estendeu o braço e já quase que pulou no banco da outra. Devagar, cara. Estou brincando. E aí, o que a princesa achou? Ela gostou, não? Do toque? Hã? E o príncipe? Mas também do jeito que você solavanco no príncipe desse jeito, o cabo não gostou, né? Mas ele colocou você ao lado desta pessoa linda, santa, preciosa, que Deus tem lhe dado. Vamos aplaudir nosso Pai. Esta hora que eu sinto falta de eu não ser um músico. Vem, Guguinha, cadê o tecladista? Já foi embora para casa? Já se arrependeu? Foi embora? Hã? Nunca vai me abandonar? Tá bom, é umas conversas fiadas. Tudo da escola do Osmar. Tá? Escola do Osmar. Tu és poderoso sobre a terra, sol, né? Sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, ah, meu Deus, agora tu te importas comigo, com você, linda. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu acho que o ensaio está regular, não está não? Tá mais ou menos. Quantos nunca tinham ouvido esse cântico ainda não? Nunca tinham ouvido. A senhora nunca tinha ouvido? Salvou-se logo, né? Salvou-se logo. Salvou-se logo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me
a ti, tu és tremendo. Esse é o Deus que eu posso confiar. Esse é o Deus confiável. Agora, só deixar com vocês. Fica aqui, ninguém saia daqui. Na hora que chegou o reforço concentrado agora. Agora veio um reforço peso pesado. Primeira coisa. Deus não pode desprezar um coração contrito. Deus não pode desprezar. Primeira, você pegou meu esboço, né, menina? Você me paga. Deus não pode, deu vazamento no meu esboço. Deus não pode desprezar um coração contrito. Coração contrito, Deus não despreza. Quem é esse coração contrito? Por exemplo, Davi, Salmo 51. Deixa eu só ler rapidamente para vocês 2 ou 3 textinhos aqui. Salmo 51. Davi dizia para o Senhor, 51, verso 17. Davi dizia: sacrifícios agradáveis a Deus. Quais são os sacrifícios que Deus recebe? Que são agradáveis a Deus? São um espírito quebrantado. Porque há um coração compungido e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Deus não pode desprezar um coração contrito. Vamos repetir juntos? Deus não pode desprezar. Está ali no esboço. Vamos repetir? Deus. Examine seu coração nesta manhã. Coração quebrantado, compungido, contrito. Coração simples, quebrantado, humilde. Coração orgulhoso, ele rejeita. Coração orgulhoso, fica tranquilo que ele não vai nem ouvir, ele rejeita. Mas um coração quebrantado e contrito, dizia Davi, e Davi sabia que era verdade, porque Davi havia saído de uma fase difícil da sua vida, quando ele havia pecado contra Deus. E o resultado disso tudo que ele provou um momento na existência dele dos mais dramáticos e tristes da vida dele. Quando ele sentiu o distanciamento de Deus, porque o pecado afasta a gente de Deus. Aí Davi, no Salmo 51, ora confessando o seu pecado. E ele começa exatamente, o verso 1 do capítulo 51, na oração, é uma petição que ele faz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Compadece de mim segundo a multidão das tuas misericórdias. Senhor, lava as minhas transgressões, por favor, Senhor. Davi reconhecia o seu pecado e pedia para Deus perdoá-lo do seu pecado. Por causa da misericórdia de Deus. Porque esse Deus todo-poderoso é um Deus misericordioso e bom. Ele não é o bicho-papão que está correndo atrás de você. Ele não é o seu inimigo que quer vê-lo destruído, vencido. Ele é o Pai amoroso que quer levantá-lo, erguê-lo do lixo, do monturo e colocá-lo nos lugares celestiais em Cristo, ao lado dos santos de Deus. Esse é o lugar que Ele quer para você. Você não está feliz com isso, pessoal? O que isso diz para você? Não dá segurança para mim? Dá uma segurança enorme. Não segurança para eu viver no pecado, mas me dá segurança para eu descansar em Deus, sabendo que Ele vai cuidar de mim, seja qual for a minha necessidade. Segundo aspecto, Deus não pode desprezar um coração arrependido, um pecador, o coração de um pecador arrependido. Vamos repetir, está lá. Não pode desprezar um pecador arrependido. Ele não despreza um coração quebrantado, mas Ele também não despreza um pecador arrependido. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. É Ele, isso é o Isaías capítulo 53, é Ele. Lembram-se vocês do filho pródigo, da experiência do filho pródigo? Quando o filho pródigo, depois de quebrar a cara, de se arrebentar no pecado, se enlamear, né, no pecado, arrependido, resolve voltar a Deus, o que é que ele diz? Voltarei e direi para o meu pai: Pai, pequei contra o céu
e diante de ti. Não sou digno, pai, de ser chamado teu filho. Aí o pai recebe o filho, que o pai estava esperando o filho já lá na encruzilhada, diz o texto do Evangelho. Esperando o filho voltar arrependido. O pai não despreza um pecador. Vamos repetir. A primeira, ele não. Fica esperto lá. Para me ajudar aqui. Ele não despreza. Esse é o 2. Primeiro começa com 1, depois é o 2, está entendendo? Assim, é o 1, depois é o 2, depois é o 3, entendeu? Aí vem os demais, está entendendo, carinha? Vai fazendo gracinha para você ver onde você vai parar. Vem pagar o almoço. Entendeu? Vem pagar o almoço lá. A Isabelzinha, você, Isabel? O teu filho acertará comigo a vida dele. Fica tranquilo. A Isabelzinha, você pode, está perdoado. Então ele não pode desprezar o quê? Segundo, ele não pode desprezar o quê? Um pecador arrependido. Terceiro e o último, ele não pode deixar de salvar. Ele não pode desprezar aquele que invocar o seu nome. Não pode deixar de salvar quem invocar o seu nome. Vocês lembram-se do ladrão da cruz? Já havia sido definida a sua execução. Quando o outro está dizendo, está vendo? O que é que deu? Morre aí. O que é que deu? Você mesmo é um miserável pecador, você não presta para nada mesmo. Está vendo? Aí ele diz assim, carinha, seguinte, carinha, esse não fez nada para ser condenado, mas nós fomos miseráveis pecadores, nós erramos, estão pagando com justiça os erros que cometemos. Ele não fez nada. Senhor, por favor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu não mereço o perdão e a misericórdia, mas lembra-te de mim, Senhor, por favor. Invoca o Senhor. E o que é que o Senhor lhe responde? Hoje mesmo tu estarás comigo para isso. Garanto para você que você estará comigo hoje no paraíso. Porque ele era um religioso? Não. Porque ele era um miserável pecador arrependido, que reconhece que a graça de Deus é suficiente para perdoá-lo. Não para que ele continue a viver no pecado, mas para que ele viva entre os príncipes do seu povo. Salmo de número 50, já que você está com o livro de Salmos aberto, Salmo 50, verso 15, tem a recomendação para mim e para você. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Qual é o caminho? Vamos lá, está colocado agora na nossa tela. Clame a mim quando? No dia da angústia. Eu livrarei. E você? Qual é o caminho? Clama. Clama a mim. No texto de Gênesis, lá no capítulo 18, no verso 32, no capítulo todo 18, fala sobre Abraão e a cidade que ele deplorava a sua miséria. Ele diz, Senhor, será que tu salvarás esta cidade se ela tiver 50 justos? O Senhor disse, se tiver 45. Senhor, e se tiver 45, salva. E 30, e vai por aí fora. 50, 45, 30, 20, 10. Ele diz, enquanto tiver um arrependido, um justo, eu ouvirei, perdoarei e transformarei. Nosso grande desafio como cristãos é trabalharmos para que as pessoas sejam transformadas em justos diante de Deus. Porque se houver um justo, Deus usará de misericórdia. Se houver um justo na sua casa, não importa se o seu marido não é, se a sua esposa não é, se seus filhos não são, se seus pais não são, não importa. Se é um justo na sua casa,
Deus usará de misericórdia com a sua família, se houver um na sua casa. Portanto, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e seguras que ainda não sabes. Clama a mim. Vamos recapitular. Primeiro, põe lá para mim, Belzinha. Primeiro, peraí, pronto, vamos lá. Deus não pode desprezar um coração contrito. Segundo, Deus não pode desprezar um pecador arrependido. Terceiro, Deus não pode deixar de salvar aquele que invocar o seu nome. E aí, finalizando, Hebreus capítulo 7, verso 25. Hebreus 7, 25. E esse texto se grave, você grife, decore esse texto, que esse é fundamental para você. Hebreus capítulo 7, 25. Essa declaração fundamental para você. Por isso, também Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, pode salvar totalmente aquele que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso, Jesus pode salvar os que por ele se chegam a Deus. Ele pode salvar quem por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Tu és poder soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Quero fazer um convite a todos vocês que estão comigo aqui nesta manhã. Se você está comigo aqui hoje pela manhã, está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida, eu queria fazer você lembrar novamente os passos necessários para você hoje experimentar a bondade do Senhor. Primeiro, se o seu coração estiver quebrantado e contrito, Ele não vai desprezar você. Segundo, se o seu coração estiver arrependido dos caminhos e descaminhos que você viveu, não vai desprezar você. Terceiro, Ele não vai deixar de salvar você se você invocar o nome dEle hoje pela manhã. E se você invocar a misericórdia, a bondade dEle em favor do seu lar, da sua família, em favor do seu casamento, que há muitos casamentos estremecidos aqui, nesta manhã. Sabe? Muitas famílias aqui, né, vivendo dias difíceis. Não somente no aspecto financeiro e econômico, mas principalmente no aspecto conjugal, familiar, moral. Muita gente assim. É um momento terrível que o mundo vive e que, infelizmente, tantas e tantas vezes tem alcançado gente como eu e como você. Mas a graça de Deus é suficiente hoje para, primeiro, perdoar um pecador arrependido. Aceitar um coração contrito. Receber um coração contrito. E ouvir a voz daquele que invocar o nome dele. Então, enquanto vocês estão sentados, eu queria orar por vocês. Mas eu queria orar especificamente por pessoas aqui nesta manhã que precisam desse socorro hoje. Precisam desta experiência hoje.
estão no lixo, no monturo, estão vivendo dias difíceis, longe de Deus, separados. O diabo lança você no pecado e depois acusa você, envergonha você, põe você numa situação ridícula de humilhar você. Deus não faz isso. Deus não acusa. Deus não acusa. Quem acusa normalmente é o diabo. O Espírito Santo convence. Deus julga. Ele é o juiz. Deus julga. E os homens são chamados para amarem uns aos outros. Você precisa hoje de ajuda, socorro. Ele não despreza você. Pode descansar. Ele ama você. Ah, mas pastor, eu sou um miserável. Eu sei. Ele também sabe. Fica tranquilo. Ele sabe direitinho a sua vida, melhor que você. Mas ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se você está vivendo um momento difícil assim na sua vida, queria que você inclinasse a sua fronte, fechasse os seus olhos. Um momentinho de reflexão diante do Espírito Santo. Se fechasse os seus olhos e dissesse: Senhor, eu estou precisando, Senhor. Senhor, eu estou precisando que Tu me recebas, me recolhas, que Tu me alcances, me salves. Senhor, eu preciso, Senhor. Senhor, eu sei que Tu não rejeitas um pecador arrependido. Senhor, eu sei que Tu não abandonas aquele que vai a Ti com o coração contrito e quebrantado. Senhor, eu sei que Tu me levantas agora desse terrível momento que eu estou vivendo. Senhor, eu sei que Tu me recolhes, me amas. Senhor, eu sei que Tu não desprezas aquele que invocar o Teu nome. Por favor, Senhor, não me desprezes nesta manhã. Lembra-te de mim, Senhor. Porque está escrito que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Senhor. Está escrito. Era Pedro que ensinava esse princípio, que aquele que invocar o Teu nome será salvo. Era Davi que dizia: invoca-te no dia da angústia, e então Tu o livrarias e o levantarias. Faz isto, Senhor, nesta manhã. Se você precisa desta oração específica, e você quer agora colocar o seu coração contrito, reconhecendo-se arrependido do seu pecado, e invocar o nome daquele que pode lhe salvar, eu queria que você ficasse em pé comigo. Só quem hoje deseja fazer isto. Fique em pé comigo agora, diga: eu preciso, meu coração está aqui quebrado, Senhor. Preciso que me ouça, Senhor.